Há muito e muito tempo, Cupinchas, em Okinawa, as pessoas, em uma região de Okinawa, as pessoas adoravam a lua da 23ª noite. E se reuniam, Cupinchas, para fazer ogami, para fazer adoração à lua, reverenciavam a lua. Era uma noite inteira onde as pessoas se reuniam, bebiam, conversavam, comiam alguma coisa, dançavam, cantavam. E foi o que aconteceu nessa historinha aqui. O senhor dono da casa convidou dois amigos para beber, comer, olhar para a lua, para a meia-lua, da lua da 23ª noite, e passar aquele tempo adorando a lua. Bom, esse aqui é o dono da casa. Apesar do aspecto de senhora, é homem. E dois amigos, e na verdade eles não precisam de nomes, né? E, tipo, já estava quase com vontade de colocar Rusmé e João, mas tá bom. Os dois amigos ali, bebendo, começando e esperando a lua surgir no céu. Enquanto eles conversam e aguardam, eles sentem uma presença ali do lado deles, uma voz. E olham surpresos e enxergam um mendigo de bastante idade, todo esfarrapado, sujo. E esse mendigo chegou para eles e falou: "Ah, vocês estão adorando a lua, reverenciando a lua. Como eu gostaria de participar com vocês." O dono da casa prontamente: "Não, por favor, suba aqui, lave os pés, lave as mãos, suba aqui e fique o tempo com nós, adoremos a lua juntos." Que em casos assim, né, Cupinchas, o que acontece? Os dois convidados não gostaram muito. Inclusive trocaram ideia entre eles: "Poxa, beber com um mendigo sujo, fedido desses, o saquê, a bebida, fica com gosto ruim." O dono da casa repreendeu eles: "Não, é uma tradição nossa e se deve ser uma tradição compartilhada com todos. Sejamos humildes e tratemos de dar as boas-vindas ao visitante." O mendigo se lavou, se limpou e subiu, enquanto que os outros dois continuavam ali, resmungando: "Onde já se viu um mendigo fedorento sujo desses?" Fizeram as reverências. Bom, não tinha remédio. Começaram a comer, beber e se divertir, apesar dos dois não estarem gostando muito. A lua então, Cupinchas, surgiu, a lua da 23ª noite, que, como vocês podem ver, é só meia lua. Seria uma lua nova, né? E bom, começou as cantorias, certo? As batidas, os tapas, as palmas, tapas, palmas e danças. E eles assim fizeram, se divertiram, conversaram, contaram histórias entre eles e dançaram a noite toda, como é costume. Eu não sei se costume ainda existe, viu, Cupinchas, mas era assim antes. E bem, todos cantaram, cada um cantou uma canção, cada um contou uma história, se divertiram, comeram e beberam. Já próximo do amanhecer, quase amanhecendo, aquele senhor de idade se despediu. E enquanto se despedia, ele falou o seguinte: "Olha, vocês foram muito bondosos comigo. E assim que eu convido vocês para a próxima 23ª lua, que vocês venham até minha casa. A minha casa fica lá, pro lado onde o sol nasce, naquela montanha. Vão lá, que eu vou esperar vocês com comidas, bebidas e com toda a hospitalidade que vocês me deram." Bom, os dois ali, né? Claro, a casa de um mendigo, coisa nenhuma, só que o dono da casa novamente repreendeu: "Não, ele está convidando a gente com toda a educação. Vamos sim, vamos lá na 23ª noite." Ah, esqueci de dizer uma coisa. Esse mendigo disse que ia enviar um emissário, sabe? E o que também provocou muito riso daqueles dois. Bom, enquanto o dono da casa repreendia eles de que não, vamos sim, vamos marcar, ele marcou, convidou a gente, não podemos negar, fazer satisfeito. Enquanto eles conversavam isso, o mendigo me desapareceu. Misteriosamente ele sumiu. Bom, o tempo passou, a vida continuou, e na 23ª noite, quase igual que a primeira história,
eles estavam novamente reunidos, o dono da casa e os dois convidados da outra vez, com as comidinhas ali, bolinhos, saquê, bebidinhas, aguardando o emissário que aquele mendigo tinha dito da outra vez. E claro, né, os dois já desconfiados que aquele era pura balela. Certo? Não ia ter emissário coisa nenhuma. Mesmo assim, o dono da casa falou, não, aguardemos. Ou aguardamos o tal emissário, o tal guia, ou então aguardamos a lua surgir. E assim foi feito, só que novamente eles perceberam que uma presença se aproximou com uma lanterna na mão, Cupinchas. Ele era o Tomobito. O Tomobito, ou seja, a pessoa com a lanterna, a pessoa com a luz, lanterninha, é um guia, geralmente um empregado, e muito bem arrumado, com toda a linguagem polida, com a lanterna na mão, falou assim, boa noite, eu venho para guiá-los até a casa do mestre. Bom, e assim foi feito. O homem, com essas poucas palavras, começou a caminhar, os outros deixaram as coisas e foram atrás dele. Enquanto iam naquela estranha procissão em direção à montanha, novamente os nossos dois carinhas meio mal-humorados estavam achando aquilo muito sinistro. Mestre? O cara não era um mendigo? O cara tá aqui, esse lanterninha, esse cara da lanterna tá muito bem arrumado, linguagem bonita. Achando aquilo muito estranho. E chegaram então, próximo da montanha, no alto de uma colina, e de lá eles avistaram Cupinchas, embasbacados, abilolados, uma baita de uma mansão, toda iluminada. A mansão era gigantesca e rica. Ué? Bom, o guia levou eles até a parte iluminada, eles viram que era muito bem feitinha, tudo muito bem, coisa de rico. Estranharam mais ainda, né? E como não podia deixar de ser, né, Cupinchas? Os dois adentraram o recinto principal e lá estava o mendigo da história, só que bem arrumado. O cara, acho que não era mendigo coisa nenhuma, né? Deu as boas-vindas e falou, sejam bem-vindos. As comidas que estão aqui, que era uma montanha de comida, um banquete de comida, as comidas que estão aqui vocês podem se servir, e se servindo, podem ir bebendo, que eu vou preparar um prato especial para vocês. Dizendo isso, ele deixou o recinto e deixou eles ali, ante o banquete, no qual eles começaram, ainda mais confiados, começaram a entablar uma conversa, principalmente aqueles dois ali. Cara, tem coisa errada aqui. Olha, ninguém toca na comida. Vamos fazer o seguinte, vamos investigar e ver o que está acontecendo. Vamos lá na cozinha ver o que esse senhor está preparando. Assim que os dois deixaram o dono da casa e foram pé por pé em direção à cozinha desse casarão. Olha lá, os passinhos. Chegando onde deveria ser a cozinha, eles conversaram, olha, vamos fazer silêncio e vamos abrir só a frestinha para ouvir o que ele está fazendo. E assim fizeram e tomaram um susto. Aqui, Cupinchas, o que eu vou dizer, viu? Foi o que eles viram, não é o que parece, viu? Não se assustem. Eles viram esse senhor da casa em cima da tábua de cortar carne com uma faca, preparando o que esses dois acharam que era um bebê. Só que não era, viu? E eles caíram, meu Deus, o cara tá preparando um bebê, nossa, que horror, e saíram esbaforidos do local. Altos do chão. Eles fugiram da casa. Olha lá, eles passaram correndo. Só que não é bebê não, viu, Cupinchas? Eles acharam que era um bebê, mas era idêntico para eles, inclusive com sangue vermelho. E, bom, correram campo limpo daquele jeito que a gente gosta muito de dizer. Correram campo limpo, coisa mais linda de ver. E seguiram pelaquela estradinha de onde eles vieram, até que o chão tremeu, Cupinchas. Começou a tremer o chão. E eles pararam e viram que do chão brotava uma coisa. Brotaram 3 pilares monstros que impediram a passagem deles naquela estradinha alta. Esses dois, assustadíssimos com aquele misterioso fenômeno, deram a volta e caíram ribanceira abaixo. Depois eu conto o final dos dois. Voltando a casa, Cupinchas, aquele senhor de idade
serviu para o que ficou o dono da casa, o protagonista da história, na verdade não um bebê, mas sim um peixe chamado, na lenda, né, ninju, um peixe raríssimo, que além de ser muito gostoso, esse peixe daria não vida eterna, mas longevidade a quem comesse. Dizem que é um peixe raro, e depois eu falo um pouquinho mais sobre esse peixe. Bom, aquele senhor, o rapaz que ficou, provou, achou maravilhoso, e assim eles passaram a noite, só os dois. O suposto mendigo, que não era mendigo pelo visto, e esse homem. E a lua subiu e eles adoraram a lua. Dançaram, cantaram, beberam, conversaram, contaram histórias. E já próximo do amanhecer, esse senhor, dono da casa, esse mestre, falou, bom, agora é hora de tu ir embora. Só que no caminho, tu pode ser atacado pelos pilares monstros. Assim que eu te dou essa espada protetora. Se tu encontrar esses pilares monstros, faça o seguinte, escolha o do meio, dê meia volta e ataque. Ataque com a espada. Feito isso, o nosso amigo fez a reverência ao mestre e foi embora. Lá no meio do campo, tranquilo, novamente Copenchas. A terra tremeu, como aconteceu com os dois. E eis que 3 pilares imensos surgiram no meio do caminho. Os pilares monstros. Nosso amigo se assustou, mas desembainhou a espada e se preparou para fazer o que aquele senhor havia dito. Escolher um dos pilares, o pilar do meio, dar meia volta nele e sentou o golpe. No que ele deu esse golpe, Copenchas, esse pilar central, esse pilar amarelo, começou a vibrar e emitiu uma luz. Enquanto que lá do alto começou a verter uma coisa, começou a cair uma coisa. O pilar, pouco a pouco, parecia que estava se desmanchando e soltando o que vocês já imaginam que seja, né, Copenchas, pela cor amarela. Isso mesmo, Copenchas. Ouro. Uma chuva de patacas de ouro, que acabou virando, aquele pilar todo se desmanchou e se tornou uma montanha de ouro, que ficou para o nosso amigo aqui, que na qual ele atribuiu a esse estranho acontecimento, esse milagre, a lua. Ele ficou rico, podre de rico. E os nossos 2 amigos conseguiram chegar em casa, os outros 2 lá, os mal-humorados. Chegaram em casa 3 dias depois, todo arranhados, febris, mas sobreviveram. E, bom, esse senhor, Copenchas, na verdade, que apareceu nessa lenda, o Niju Sanya-sama, o senhor da 23ª noite, era na verdade um deus, Copenchas. Um deus que vem de lugares altos, se disfarça de mendigo e ajuda as pessoas boas. Bonitinha lendinha, né, Copenchas? Pois é. Copenchas, essa é uma lendinha, segundo fontes lá de Okinawa, apesar dos elementos serem um pouquinho mais parecidos com os da região central do Japão. Sobre o peixe, Copenchas, que apareceu, na verdade, Copenchas, eu procurei esse peixe ninju da lenda e não encontrei referência. Eu encontrei referências de outros usuários na internet japonesa dizendo que esse peixe ninju seria o Akajin Mibai. Esse peixe aqui, que é raro de pegar, é das águas de Okinawa, o Akajin Mibai, que seria Plectropomus leopardus, um tipo de garoupa, Copenchas. Só que rara, é um peixão enorme. E ele, quando corta, ele escorre sangue vermelho. Daí talvez a confusão dos dois em acreditarem que o senhor de idade estava preparando um bebê. Não, era um peixe. Esse peixe aqui, o Akajin Mibai. Ele é o Plectropomus leopardus. Nossa, latim é complicado. Enfim, uma garoupa. Vocês não sabem o que eu pensei, mas eu estou conversando com vocês e eu estou levando o pontapé do meu lado. Tô levando o pontapé. Ela tá assim, ó. Ela tá nervosa, sabe, por causa dos fogos de artifício de hoje. E tá sonolenta, né? Tá sonolenta essa menina.
Essa que é a Haruko Kenshin. Ela já apareceu nos vídeos lá do Facebook. Não lambe a cara do papai. Papai não. Não lambe a cara do papai. Formiga. Formiga do pai. Formiga do pai. Formiga. Ai, meu fone de ouvido. Tá, senta aqui. Continua dormindo. Senta aqui, tá? Tá assustado hoje com os fogos, né? Tá assustadinho, né? Tá. Nossa, ela fica bem pretinha no vídeo. Na tela. E é isso, Copenchas. Obrigado por terem assistido. Grande abraço.